ao canal Geriatria com Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança no cuidado dos familiares e pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre a demência por corpus de Levy e seus principais sintomas. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Além do que, se inscrevam no nosso canal para que a gente possa atingir mais pessoas. Também vão lembrar das nossas outras páginas, @Geriatria com Miola no Instagram e Geriatria com Miola no TikTok, que vocês podem seguir também para nos ajudar. Quanto mais vocês divulgarem nosso conteúdo, mais a gente pode ajudar vocês e outras pessoas. Bom, pessoal, então a demência por corpus de Levy, ela é o terceiro tipo de demência mais comum, atrás apenas da doença de Alzheimer e da demência vascular. Então ela é uma doença muito prevalente, pensando que o número de casos de demência está aumentando exponencialmente no mundo por causa do processo de envelhecimento, que a gente já comentou em outros vídeos. É sempre bom falar de Levy. Lá no Instagram a gente tem vários nossos seguidores que têm familiares ou pacientes com demência por corpus de Levy, porque ela tem um curso inicial um pouco diferente da doença de Alzheimer. Na grande parte dos casos, acaba não dando tanta confusão assim por causa dos sintomas iniciais, que a gente diz que o de Levy ele tem 4 sintomas cardinais, ou seja, 4 sintomas que são os mais importantes e que a gente vai ver pelo menos 2 deles na maioria dos casos e que nos ajudam a diferenciar da doença de Alzheimer. Esses sintomas são flutuação na cognição, especialmente na atenção, alucinações visuais, parkinsonismo e doença comportamental do sono REM. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles para ajudar vocês. Porque quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente fala que, por exemplo, o sintoma inicial da forma clássica, que é a forma amnéstica, é a perda da memória anterógrada. O paciente com Levy, ele geralmente não tem essa perda da memória anterógrada na fase inicial. A principal área da cognição acometida é a atenção e a função executiva. O que acontece na atenção do paciente com Levy? Ele tem uma flutuação no processo de atenção muito grande. Então é muito comum que os pacientes com Levy eles fiquem sonolentos durante o dia, mesmo eventualmente até tendo uma boa noite de sono. Então eles flutuam períodos de mais sonolência com períodos mais despertos, períodos mais sonolência com períodos mais despertos, e acabam tendo uma sonolência excessiva. Então pacientes que ficam muito sonolentos durante o dia, né, mesmo às vezes dormindo bem à noite ou dorme mal à noite, fica sonolento durante o dia, mas você vê que ele não consegue reter a atenção, ele não consegue ficar desperto de uma maneira fácil, que ele se esforça para ficar desperto. E que essa flutuação na cognição também começa a interferir na atividade e função executiva do paciente, na capacidade dele de executar suas tarefas do dia a dia. Isso é um sintoma inicial que deve chamar atenção para a demência por corpus de Levy. Então, na fase inicial, eu não vou pensar no Levy como aquele cara que tem aquela perda de memória anterógrada para dias, para semanas, né, ou que está muito repetitivo. Esse não costuma ser o sintoma inicial da flutuação do Levy, e sim essa desatenção, essa sonolência durante o dia, que chama bastante atenção, levando a dificuldades do paciente nas suas funções do dia a dia, nas suas tarefas, né, tanto nas suas tarefas no trabalho, como nas suas tarefas da casa, suas tarefas pessoais, né, tomar os remédios, cuidar das suas finanças, pagar as contas, fazer compras. Ele vai começar a ter dificuldade nessas coisas, também por uma dificuldade de reter a atenção. E quando eu vou para o teste neuropsiquiátrico, eu vou ver que às vezes a memória de evocação que a gente testa para o Alzheimer, ela vai estar preservada na fase inicial do Levy, e eu vou ter alterações em testes de atenção mesmo, como a própria repetição de palavras ou o cálculo, né, que no Mini-Mental acabam testando a atenção, né, mais do que a memória propriamente dita. Então essa vai ser a principal alteração cognitiva do Levy na fase inicial. E na maioria das vezes ela vai estar junto de um desses próximos 2 sintomas, que são as alucinações visuais e o parkinsonismo. Então a alucinação visual, ela está presente aí em 80% a 70% dos casos, então bem prevalente.
E aqui é importante dizer, né, que são alucinações visuais, o paciente enxerga coisas, né? Geralmente ele enxerga coisas que não existem e consegue descrever muito bem essas coisas. Então a maioria das vezes o paciente com Levi ele tem alucinações visuais bem descritas. Não são borrões, né? Não são coisas abstratas, né? Então ele consegue ver a pessoa, dizer o que a pessoa está fazendo, ver animais, né? Descrever os animais, ou mesmo ter medo dos animais porque os animais estão vindo pegar ele. Descrever situações em que ele pode estar na praia, pode estar num parque, ele vai conseguir descrever exatamente o que está acontecendo naquela situação. Pode ser abstrata, assim, coisas mais vultos e coisas, até pode, mas muitas vezes são bem informadas, costuma ser o padrão mais comum. E diferente, por exemplo, da psicose da doença de Alzheimer, então, o que vai predominar aqui são as alucinações visuais. Eu vou ter menos alucinações de outro tipo, né? Menos alucinações auditivas, olfatórias, de paladar ou de tato. Então vai ser bem presente essa questão das alucinações visuais, bem demarcadas, em que o paciente vai conseguir me descrever adequadamente o que ele está vendo, né? E isso vai ser algo muito marcante nessa fase inicial e que deve fazer com que eu pense em demência por corpus de Levy. Até porque na doença de Alzheimer, especialmente na fase inicial, é incomum eu ter alucinação, né? Então não é algo. As alucinações no Alzheimer, apesar de acometerem só 10 a 20% dos pacientes, elas costumam ser mais auditivas e mais numa fase moderada da doença, já num processo mais avançado de evolução da doença, em que o paciente geralmente já tem o diagnóstico, né? E no Levi ela vai ser bem mais precoce, ela vai aparecer já numa fase inicial e vai ser mais visual. Então a gente vai ter essa diferença também com relação ao Alzheimer, que tem mais alucinação auditiva numa fase mais moderada da doença, enquanto no Levi vai ser mais inicial e mais alucinação visual bem demarcada. Beleza? O terceiro sintoma importante para a gente falar da demência por corpus de Levy é o parkinsonismo, né? O que é parkinsonismo, né, pessoal? Parkinsonismo é uma tríade de 3 sintomas, que são tremor de repouso. Então o paciente treme parado, né? Não é quando ele vai pegar alguma coisa que ele treme, é quando ele está parado mesmo, quando ele está em repouso. Então tremor de repouso, que costuma ser assimétrico, mas numa mão ou num braço que no outro, e unilateral assimétrico, né? Então mais de um lado, pode acontecer do outro, mas geralmente predominando de um lado. Isso vai estar associado à rigidez, então eu vou mexer a articulação do meu paciente, especialmente punho e cotovelo, e vou ver que eu vou ter dificuldade em fazer o movimento, vai estar rígido, vai estar endurecido, né? Isso às vezes no início é difícil de perceber, especialmente para pessoas leigas, porque acho às vezes que é artrose, né, da articulação por causa do processo de envelhecimento, ou mesmo tem dificuldade em perceber a rigidez. Mas para profissionais mais acostumados a trabalhar com isso, fica mais fácil da gente perceber a rigidez, né, que até tem uma descrição de ser rigidez em roda denteada, né, que você vai girando o punho e vai dando tá, 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 como se fosse a roda denteada, né? Então isso é uma coisa que pode ajudar. E por último, dessa tríade, a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos. Então o paciente fica mais lento, parece que ele está congelado, ele tem dificuldade para iniciar os movimentos, né? Quando ele vai começar a marcha, parece que ele está duro, congelado, tem dificuldade para dar os passos, né? Então essa bradicinesia, na maioria das vezes vai ter bradicinesia mais rigidez ou tremor de repouso, então eu vou ter um parkinsonismo. O parkinsonismo, que é o principal sintoma, claro, da doença de Parkinson, né? Que é uma doença neurodegenerativa muito comum, mas que eu vou diferenciar do Levi principalmente porque o Parkinson ele costuma aparecer só o parkinsonismo na fase inicial. E os outros acometimentos demenciais do Parkinson costumam demorar mais de 5 anos para aparecer. Então aí eu já fechei o diagnóstico de Parkinson, estou acompanhando, mas eu posso ter a demência associada à doença de Parkinson, que vai aparecer alguns anos, geralmente após 5 anos do início da doença de Parkinson. No Levi não, no Levi geralmente o parkinsonismo ele acontece antes da alteração cognitiva, mas aí no máximo 1 ano, então eu vou ter parkinsonismo e 1 ano depois eu vou começar a ter alteração na cognição, ou eu vou ter a alteração na cognição e logo depois eu vou ter o parkinsonismo. Então ele vai aparecer muito próximo das alterações cognitivas, o que faz com que eu diferencie ele da doença de Parkinson.
Mas claro, o Lewy ele é um primo irmão do Parkinson, né? Ele também é uma doença causada pela proteína alfa-sinucleína, né? Que faz com que ele tenha similaridade sim com a doença de Parkinson, mas na prática essa é a principal diferenciação. O início da alteração cognitiva, ele costuma ser mais precoce do parkinsonismo, no máximo 1 ano de diferença. Enquanto na doença de Parkinson demora até 5 anos para aparecer o declínio cognitivo. E por último, eu vou falar da doença comportamental do sono REM, tá? Essa que é uma doença do sono e que muitas vezes pode aparecer até 10 anos antes da demência por Corpus de Lewy. Então ela pode ser muito precoce e às vezes, quando o paciente começa a ter alteração cognitiva, a doença comportamental do sono REM já está até melhorando, tá? Mas ela é um marcador cardinal que se eu tiver ao longo do tempo, eu posso colocar ali como um sintoma clínico e depois aparecendo a alteração cognitiva eu fechar o diagnóstico de demência por Corpus de Lewy. O que é a doença comportamental do sono REM, pessoal? A gente sabe que a gente tem 2 fases do sono principais. A fase não REM, que é dividida em 4 partes, e a fase REM, que vem depois da fase não REM. A fase não REM é onde o sono está mais superficial e vai se aprofundando, até chegar à fase REM, que é o sono profundo, que é onde eu tô bloqueado, meu corpo ele bloqueia, eu não consigo mais me mexer e eu começo a sonhar, né? E aí é a fase em que o meu cérebro está mais ativo, tanto que REM é do inglês Rapid Eye Movement, então movimento dos olhos rápidos, porque eu tô dormindo de olho fechado, mas o meu olho está trabalhando muito com o meu cérebro ativo. Então é a hora que eu solidifico a memória, que eu faço a limpeza cerebral durante a noite. No idoso, essa fase de sono REM ela já está diminuída, o que faz com que o sono dele seja um pouco mais superficial e com mais despertares noturnos. Mas a fase de doença comportamental do sono REM nada mais é do que eu poder ou eu me mexer durante a fase de sono REM do sono. Porque então, no paciente normal, o meu corpo ele meio que faz um bloqueio nesse momento em que o meu cérebro está ativo, ele bloqueia a saída do impulso para os braços para que justamente durante o sonho eu não fique me mexendo e seja perigoso para mim. Quando eu tenho a doença comportamental do sono REM, esse bloqueio não acontece. Então nessa fase que eu estou sonhando, tendo pesadelo, eu vou começar a me mexer, então eu vou começar a dar soco, eu vou começar a dar chute, né? Posso, se o meu companheiro estiver do meu lado, eu posso bater nele, posso machucar, eventualmente até me mexer muito, cair da cama. É diferente do sonambulismo, porque o sonambulismo é uma parassonia, uma doença do sono não REM. A doença do sono REM, comportamental do sono REM, ela costuma ser uma coisa em que o paciente chuta, dá soco, até levanta um pouco, mas mais ali dentro da cama, perto da cama, não costuma sair, caminhar para longe. Esse diagnóstico às vezes pode ser difícil de fazer só pela clínica. E aí a polissonografia, que é o exame do sono, também pode ajudar, tá? Mas ele vai ser o 4º marcador importante da demência por Corpus de Lewy. Então eu vou ter a flutuação na atenção da cognição, eu vou ter o parkinsonismo, eu vou ter a alucinação visual e a doença comportamental do sono REM. Se eu tiver 2 desses sintomas, eu já posso fechar o diagnóstico de demência por Corpus de Lewy. Se eu tiver um, aí eu vou ter que ter mais outros sintomas adjuvantes que a gente diz, como instabilidade postural, quedas, hipersensibilidade aos antipsicóticos, mas que eu vou falar um pouco mais desses outros sintomas em outro vídeo. Então, se o teu paciente ou familiar tem um desses sintomas, com certeza demência por Corpus de Lewy é um diagnóstico que tem que estar na sua cabeça, beleza? Então, se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Se inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir lá no Instagram e no TikTok, @geriatriacomió. Beleza? Nos vemos logo para mais vídeos aqui. Abraço!